foi dita é: o fundo imobiliário é um conto do vigário, assim como fundos em geral, fuja dos fundos. Luiz Barsi, para quem não conhece, Luiz Barsi é um dos maiores investidores no Brasil, e essa foi uma frase dita essa semana em uma entrevista, e isso daí acabou repercutindo bastante entre as pessoas em geral, entre gestores de fundo imobiliário, entre os profissionais da área, e o pessoal gritando treta aqui no chat, e realmente foi uma frase forte, assim, mas antes de eu dar qualquer opinião minha, eu vou perguntar ao professor Baroni aqui, que você poderia nos dizer, assim, sua opinião sobre o assunto. Eu acho que a primeira coisa é justamente que não é treta, tá, gente? Assim, eu quero, antes de começar a falar qualquer coisa, mostrar, apesar de eu nunca ter tido pessoalmente com ele, nem com a própria Luísa, que é a filha dele, eu conheço o Fábio Baroni, já tive pessoalmente com ele lá atrás, no começo, simpaticíssimo, uma pessoa agradabilíssima. Enfim, o que eu quero dizer aqui, primeiro, é que a gente respeita muito o trabalho de vocês, o que o Luiz Barsi já fez pelo mercado financeiro. Eu não tenho dúvida de que o projeto que vocês fazem hoje é um projeto longevo, assim, que você vai ter ainda muito trabalho pela frente, justamente porque nós temos um déficit de educação financeira muito grande. Então, se essa frase fosse dita talvez num fórum, num blog, num site qualquer, talvez ela não teria tanto peso quanto dito pelo Luiz Barsi, que é uma pessoa que tem um histórico muito grande, é uma pessoa muito respeitada, a qual todos nós admiramos. Então, acho que eu não tenho dúvida aqui de que é uma pessoa admirável, uma pessoa que conseguiu conquistar, mesmo em cenários adversos, muito resultado para a sua vida e para o Brasil como um todo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que talvez eles possam ter tido, de novo, nunca conversei com eles pessoalmente, nunca conversei por telefone, e coloco totalmente aqui o nosso espaço para a gente poder bater um papo sobre isso. Mas até onde eu sei, parece que eles tiveram algumas experiências não muito boas em fundos imobiliários em algum momento do passado, em alguns investimentos específicos, tá? E como eu disse para vocês, a indústria de fundos imobiliários se transformou muito nesses últimos 4, 5 anos. E até onde eu sei, essas experiências foram um pouco para trás. Mas independente da experiência positiva ou negativa, até onde eu entendo, o Sr. Luiz Barsi ele desenvolveu um ciclo de competências muito forte para análise de empresas, para gestão de empresas. E nunca gostou muito dessa ligação direta com o mundo imobiliário, né? Ele sempre se mostrou mais ligado a empresas de energia, bancárias, alguns negócios assim. Então, isso por si só já explica um pouco desse sentimento dele. Mas quando ele usou, se ele simplesmente tivesse falado que não gostava ou que enxerga outras oportunidades de investimento, acho que estava tudo certo, é a opinião, tudo bem. A partir do momento que ele usou essa expressão conto do vigário, acho que muita gente, inclusive, foi pesquisar de fato, né? É uma expressão bastante forte, porque não vou entrar em detalhes, é uma história aí de Ouro Preto, que envolve 2 igrejas, enfim, a gente sabe que é um pouco da história, mas ela nasce dali, essa expressão. Que dá a entender que as pessoas que estão ligadas ao mercado, principalmente de fundo imobiliário, são vigaristas, ou seja, são pessoas que estão trapaceando literalmente no mercado financeiro. E a gente sabe que o mercado de capitais como um todo, ele tem espaço, tem a sua regulação, ele tem espaço para que você consiga fazer alguma coisa errada? Sim, mas tem os órgãos reguladores que protegem o investidor. E, historicamente, nos fundos imobiliários, a gente sempre foi muito bem defendido e quando a gente conversa com as pessoas da área jurídica, todos eles dizem, e eu já conversei, de que o arcabouço jurídico de fundo imobiliário é muito forte. E aí começa o primeiro problema na minha visão, a comparação entre fundos imobiliários e fundos de investimento como um todo. O fundo imobiliário ele é um veículo muito específico com legislação própria, e o fundo de investimento, via de regra, você tem um mandato um pouco mais específico e ligado em outro tipo de regulamentação, chamados fundos 555. E aqui nos fundos imobiliários nós temos uma legislação própria. O outro ponto, e eu até pedi para o Marcos aqui, consegue passar para o gráfico, Marcos? Se o senhor Luiz Barsi tivesse simplesmente olhado para esse gráfico antes de fazer o comentário, eu acho que poderia minimizar um pouco dessa polêmica. Isso aqui a fonte é do Com Dinheiro, eu não sei se o Marcos consegue aumentar, tá? Mas o azul é o IFIX, o vermelho é o IDIV, que são as empresas do mercado que têm esse foco em dividendos, que é o que o Sr. Luiz Barsi sempre defendeu, né? Que nós investamos em empresas que gerem dividendos. O CDI é o verde, o roxo é o IBOV e a poupança é esse azul mais claro. Então, assim, começando de trás para frente, o IBOV perdeu até para a poupança nesses últimos 11, 12 anos, de 2011 para cá, né? Quem colocou lá R$1.000 tem 1.889
Abre um pouquinho, Marcos, só para a gente... Se precisar que eu fale, eu posso falar os números aqui, porque na minha tela está grande. Tá, onde você quer que eu fale aqui? Então, quem colocou R$1.000, né? Você teve 1.800 na poupança, né? Isso. E no Ibov você tem 1.586. No CDI você teria 2.568. No IDIV você teria 2.766. E em fundos imobiliários, no IFIX, 2.804. Então, isso quer dizer o que na prática, Marcos? Que desde quando o IFIX começou a ser acompanhado, ele venceu, inclusive, o próprio IDIV, que são empresas de excelente qualidade, né? A gente vai ver daqui a pouco a lista. Então, só esse gráfico, por si só, mostra que os fundos imobiliários não devem ser desprezados nas carteiras de investimento. Você pode não querer investir, mas a partir do momento que você despreza o investimento e ainda coloca um rótulo de vigaristas, né? Eu acho que há um certo exagero e acaba gerando muito desconforto em quem produz conteúdo, em quem analisa os fundos imobiliários, em quem trabalha com os fundos imobiliários diretamente. E para aquele investidor que está no meio de todo esse tiroteio, ele se sente também desprotegido, porque ele fica sem saber justamente pelo peso que é o senhor Luiz Barsi dentro do mercado financeiro, né? Então, volto a insistir, o gráfico está aí para mostrar para nós todos que os fundos imobiliários conseguiram bons retornos. Poxa, Baroni, mas e se eu escolhesse melhor as empresas? Se eu escolhesse melhor as empresas de dividendos? Se eu escolher... Bom, tudo bem, mas eu também tenho que escolher melhor os fundos imobiliários. E o IFIX, durante vários anos, e a gente criou, inclusive, o Suno 30, pensando nisso, tiveram fundos monoativos, monoimóveis, fundos com baixa liquidez, fundos que não dialogavam, né? Que a gente criou o Suno 30, o nosso mote foi exatamente esse, né? Que o IFIX não estava dialogando mais com o investidor brasileiro de fundos imobiliários. Então, quem olha para a indústria de fundos imobiliários hoje, que seleciona razoavelmente bem, tem uma carteira que, inclusive, performa aí quase o dobro do IFIX, como a gente até mostrou na nossa aula de segunda ou terça-feira, né? Então, esse é um ponto. O último slide, Marcos, que depois eu quero fazer outro comentário, essas são as empresas. Eu não entendo muito de empresas, mas o pouco que eu entendo, a gente vê que tem empresas excelentes aí, né? Banco do Brasil, Copel, Energias do Brasil, o que mais aí, Marcos? Me ajuda aí, são empresas boas, né? Vivo. Itaú. Mas também não sou muito bom em ação, né? Itaú, né? A própria Unipar, que o pessoal fala tanto, né? Santander, Semig, então, Eletrobras, né? Direcional, enfim. Eu acabei não colocando também ali no gráfico anterior, mas se você compara os fundos imobiliários com o IMOB, que eu acho que é a comparação mais correta, a diferença, então, é ainda maior. Salvo engano, no IMOB dá até menos de R$800. Você acabou ficando com um resultado líquido negativo ali, né? Então, aqui são empresas boas na maioria delas, né? BB Seguridade, né? Enfim. Voltando, então, Marcos. Aliás, eu acho que a gente pode até abrir aqui, né? Então, assim, onde eu quero chegar com isso? De novo, meu profundo respeito ao senhor Luiz Barsi, a Luíse, o pessoal todo do projeto lá, o Fábio, a turma toda lá. Mas eu acho que a gente precisaria explicar um pouquinho melhor que os fundos imobiliários, na minha opinião, são veículos, sim, de geração de dividendos. Dá, sim, para você comprar uma carteira de fundos imobiliários que possa ser o ativo mais importante ou um ativo complementar. Eu nunca discuti, às vezes que a gente fala sobre essa questão da gente ter exposição maior em fundos imobiliários, é porque é o nosso ciclo de competências, né? Mas, quando a gente fala de taxa de remuneração de gestor, de administrador, que também é muito polêmico, a gente não pode deixar de lembrar também que o conselho, a diretoria das empresas recebem bônus e salários multimilionários. Inclusive, o próprio site do Status Invest mostra os valores que as empresas pagam, né, para esses profissionais. Nós temos também que lembrar, e até uma notícia dessa semana do Nubank, né, parece que bônus de R$800 milhões, inclusive depois o diretor fazendo algumas declarações específicas sobre o tema. Então, assim, há também problemas de fraudes em empresas, né? Eu também não vou entrar em detalhes porque eu não entendo, não é o meu ciclo de competência, mas a gente vê e ouve falar. Então, assim, eu acho que o mais importante, isso vale para todos que nos acompanham, é que você faça bons investimentos que te deixem confortáveis e que seja dentro do seu ciclo de competências, né? Vão ter fraudes em empresas nos Estados Unidos, vão ter fraude em empresas na China, sei lá, Japão, sei lá onde. Tá? E o mais importante é que você tenha órgãos reguladores que vai defender o investidor e que você vai ter que fazer uma seleção sua e que o mercado vai fazer uma seleção natural dele, deixando sobreviver aquelas empresas melhores. Aquelas empresas ruins, elas viraram centavos, elas fizeram lá agrupamentos, viraram centavos de novo,
e as empresas boas estão até aí até hoje. Isso vai valer também para fundos imobiliários, só que o histórico de fundos imobiliários é muito pequeno. Então, quando você coloca uma visão como essa, muito assertivamente, isso gera um certo desconforto em todos nós que estamos aqui ligados na indústria, que a gente com certeza sabe o histórico de um do outro, sabe que a gente não é vigarista, ou seja, a gente não está aqui para enganar as pessoas, e do lado daí, o investidor às vezes fica desconfortável em como é que ele se comporta numa situação como essa. Então, de novo, coloco todo o nosso canal aqui e me coloco à disposição, eu, Marcos, também, eu tenho certeza disso. Se algum dia vocês quiserem debater um pouco mais sobre esse tema, vai ser sempre bem-vindo e vocês vão ser muito bem respeitados, assim como a gente está falando com vocês agora. A premissa zero de tudo que eu estou falando aqui é respeito. Inclusive, a própria Luíse, que é também analista CNPI, tanto ela quanto eu assinamos um código de ética de respeito mútuo entre os profissionais. Então, quero reforçar que vocês têm o nosso profundo respeito. Talvez pode ter sido uma frase mal colocada, assim, naquele momento que você solta para usar uma força de expressão e acaba que o jornalista pega aquilo ali e transforma, e acabou gerando toda essa polêmica e que alastrou aí pelo mercado, e a gente precisava falar alguma coisa com vocês, precisava se pronunciar, como eu sempre falo, não tem assunto proibido aqui. Mas aquele gráfico, volta de novo, Marcos, eu acho que ele é muito importante de todos vocês olharem, que com todas as dificuldades, durante a maior parte do tempo, os fundos imobiliários tiveram, com todas as dificuldades, com todas as críticas, com todas os formatos de fundos que, na minha visão, nasceram com uma ineficiência clara, que é justamente não conseguir gerar um resultado. Mesmo assim, em boa parte do tempo, os fundos imobiliários conseguiram entregar um resultado superior. Mesmo na pandemia, ele conseguiu se manter superior. Então, e essa linha vermelha, na minha visão, é as empresas de dividendos, né, as mais importantes de dividendos. Talvez quem estuda mais, como o próprio Barsi e outras pessoas, vão conseguir um resultado melhor. Não tenho dúvida. Da mesma forma que quem estuda um pouquinho mais fundo imobiliário também vai conseguir um resultado melhor. Então, a gente tem aí esses dois lados, tá bom? Então, espero que a gente tenha se pronunciado com muita cautela. Eu pensei muito antes de falar sobre isso, mas eu preciso dar também resposta para o meu público. As pessoas que nos acompanham ficam nos cobrando, né, Marcos, no direct aí, nos cobram um posicionamento. E agora, Marcos, fica à vontade também. Eu acho que se você quiser complementar alguma coisa. Eu acho que a minha opinião é muito alinhada com a sua. Acho que você já cobriu os principais pontos. Mas o que eu queria complementar é que no fim do dia, primeiro que a gente tem que evitar esse negócio de extremismo. Então, falar que isso aqui é sempre bom, isso aqui é sempre ruim, todo esse grupo é ruim, todo esse grupo é bom, já não é o melhor caminho. A gente, na Suno como um todo, nos vídeos que a gente faz vários vídeos, fundos imobiliários versus ações, fundos imobiliários versus renda fixa. Só que tudo é feito de uma forma a instruir, a ensinar, para que a pessoa do outro lado consiga aprender e decidir aonde que faz sentido colocar o dinheiro dela. Acho que esse é o ponto mais importante. Então, quando você faz esse tipo de comparação, é um problema para a pessoa do outro lado, porque falta contexto, falta explicação e vem esse problema. Toda vez que a gente faz esse tipo de comparação, a gente jamais fala renda fixa não presta, ações não prestam. A gente não faz esse tipo de diálogo, primeiro porque é mentira. Segundo, porque quem vai decidir se presta ou não é a própria pessoa. Então, por exemplo, a minha carteira não tem renda fixa, no sentido de eu não aloco dinheiro em renda fixa para manter em renda fixa. É porque renda fixa não presta? É porque eu acho ruim? Não, é porque para o meu perfil, para a minha estratégia, eu não quero ter renda fixa, eu quero ter fundos imobiliários. Ponto, acabou. Se a gente coloca outra pessoa aqui e fala, não, eu sou uma pessoa conservadora, vou ter que sacar daqui 2, 3 anos, não quero volatilidade, renda fixa pode ser o produto perfeito para essa pessoa, dentro dessas características dessa pessoa. Então, quando a gente fala, não, que todos os fundos são ruins, fundo imobiliário é ruim, ou todas as ações são ruins, a gente começa a colocar num grupo, primeiro, sem explicar. Então, eu acho que aí acaba sendo de serviço com as pessoas, que o nosso trabalho aqui é educar. É a gente passar a informação, não passar... o famoso ensinar a pescar e não te entregar o peixe, a gente quer que você chegue na sua conclusão, até com os nossos relatórios, apesar da gente passar as recomendações, passar a carteira recomendada, passar o viés, a gente quer que você aprenda, a gente quer que você entenda a tese, e a gente quer que você, no fim do dia, decida. Gostei da tese, gostei da recomendação, vou aderir ou não concordo com essa tese, não vou aderir. Porque o objetivo é que no fim do dia você, investidor, seja capaz de analisar os fatos e tomar sua própria decisão para sua própria carteira.
para você atingir os seus próprios sonhos. Lembrando que investimento é um trabalho para você, não é para os outros. Então você tem que fazer o que faz mais sentido para você. Por isso que eu acho muito importante, sempre que você lê esse tipo de coisa, filtra. É importante você filtrar, é importante você entender. E mais uma vez, aqui a gente não bane nenhum tipo de investimento, a gente sempre está tentando educar, a gente faz comparações sempre educacionais. E eu tenho, assim, Marcos, uma questão muito importante de lembrar a todos de que o fundo imobiliário ele é um veículo de acesso à renda do pequeno investidor também, né? Então, a gente não pode nunca esquecer isso. Que quando veio aquela tentativa de tributação, que os gestores se uniram, todo o mercado todo se uniu e a gente levou todo aquele pleito lá para debater, né, com a relatoria da reforma tributária, um dos pontos é que, salvo engano, 83% do mercado naquele momento tinha aplicação máxima de R$50 mil. Era de 50 para baixo. Então, é o pequeno investidor. Por isso que eu falo que uma declaração como essa entre profissionais, ela vai gerar um debate e se resolve. Quando você leva isso ao público, você coloca isso a público, você pode gerar algum ruído desnecessariamente, né? Mas, de novo, eu tenho certeza da índole e dele e da capacidade deles de avaliar investimentos. Eu tenho certeza absoluta que foi uma frase de efeito que ali na hora da ligação telefônica com o jornalista, alguma coisa, ele pegou aquele porque o jornalista ele é preparado para isso, e aí ele entendeu que aquilo ali poderia reverberar e, enfim, e ganhou essa repercussão toda. Eu tenho certeza que não foi dito por maldade. Eu tenho absoluta convicção. Porque eu já vi essa crítica do Barsi, de falar assim, não precisa de fundos de investimento, você pode ir lá e selecionar. O que é um call, eu diria, sensato do ponto de vista, até o próprio Buffett falou isso, né? Você compra um ETF que às vezes você vai estar fazendo um melhor negócio, um fundo passivo, do que o melhor negócio que um fundo ativo que não vai conseguir entregar o resultado. Ok, é um call que faz algum sentido, entendeu? Sem ofender ninguém. É no sentido de que estou te sugerindo que você estude e compre ações diretamente e reinvista os seus dividendos. Você não precisa terceirizar a sua decisão para você não precisa terceirizar a sua decisão para o gestor. Ok? Para fundos de investimento, pode até fazer sentido, embora eu não entenda e não estou dando uma opinião formal. Mas eu entendo esse lado. Quando ele traz isso para fundos imobiliários, o que é não ter um investimento através de uma gestão? É comprar imóvel diretamente. Como é que quem tem até 50 mil compra um pedaço na Faria Lima, um galpão em Cajamar, um shopping center em Florianópolis, Fortaleza, seja onde for. Então, assim, esse é o ponto. Por isso que eu acho que faltou um pouco essa derivada aí de fazer análise do gráfico, de ver que o IFIX ele tem se mostrado ser um ativo de geração de dividendos? Sim, e o gráfico mostra isso, apesar das deficiências que nós temos. Gente, eu defendo a indústria de fundo imobiliário pensando no futuro. Até, Marcos, para a gente concluir aqui e voltar a falar dos rendimentos, eu defendo o fundo imobiliário pensando no futuro. Eu não defendo o fundo imobiliário cegamente. Marcos, você é prova viva disso. Quando você entrou na Suno, você acompanhou um call que eu tive com o gestor, não precisa falar com ele. Quando terminou a ligação, você me ligou falando que estava assustado com a forma... Relata, não precisa dar nomes, mas acho que é importante as pessoas... Não, eu lembro dessa história porque foi bem marcante, né? Porque eu pensava assim, vai ser uma ligação de vou tirar dúvida com o gestor, vou comentar, vou dar um feedback. Mas não, realmente um papo duro, só que obviamente educado, de construção. Então, passando um feedback e falando, não, vamos melhorar isso, a gente precisa melhorar isso, a gente está pensando numa indústria, a gente quer crescer isso aqui precisa ser ajustado. E foi um papo sério. Então, sentir aquele tom de estamos falando sério aqui, não é só um bate-papo, é uma conversa séria em prol da indústria, foi realmente bem diferente para mim ali quando naquela primeira ligação, que inclusive acho que foi a primeira ligação que eu participei de todas, né? Então, foi bem marcante e eu achei que foi bem importante, porque ali eu vi que o trabalho do professor Baroni, enfim, da indústria, analistas e vários outros, mas principalmente do professor Baroni, é o crescimento. Não é um papo simplesmente tirar dúvida, é realmente melhorar a indústria. Agora, se você falar para mim assim, Baroni, mas fundo imobiliário, fez muita emissão, teve seus problemas. Sim, concordo com vocês. Mas é aquilo que eu falo, eu preciso de musculatura. Eu precisava de musculatura. Eu acho que agora eu estou muito bem preparado para esse novo ciclo. O Marcos viu no dia da palestra que eu dei lá no FII Experience. Se nós fizermos um recorte da indústria, se você entender o contexto da indústria de fundos imobiliários, a gente entrou num momento agora muito interessante. Acho que os próximos 5 anos, se os juros ajudarem um pouquinho, né, porque juro pesa na decisão do investidor pequeno, médio,
ele olha muito para o juro spot, para o juro à vista. Para que eu vou tirar o meu dinheiro do CDB, que está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito, para arriscar na renda variável? Tudo bem, apesar de eu não concordar totalmente com isso, mas eu entendo a postura e o comportamento. Então, assim, se o juro ajudar um pouquinho, se a inflação ajudar um pouquinho, tá? Eu acho que o próximo ciclo de fundos imobiliários ele vai ser igual esse HGRU que mostrou aí agora, o RBRL que mostrou, o próprio Alianza que deve mostrar isso dando tudo certo, né? E a gente já começa a ver, né? Alguém colocou no chat aqui e acabou ficando para cima, KNRI voltou a subir a renda, né, Marcos? Vamos voltar lá nos rendimentos? Gente, então é isso. Concluo aqui, família Barsi, todos vocês, parabéns pelo projeto. Se algum dia vocês quiserem conversar conosco, mais especificamente, por favor, nos chame. Eu vou até onde vocês estiverem, ou vocês já sintam-se convidados. marcos.baroni@sunoresearch.com.br ou me encontre direto em redes sociais ou algum grupo de WhatsApp que eventualmente podemos ter alguém em comum. Fiquem à vontade, vocês serão muito